Filipenses capítulo 3. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3. E antes de ler o texto, eu quero dizer qual é o tema da minha fala nessa manhã, que é exatamente o seguinte: para qual lado da vida você está olhando? Aparentemente, o texto que a gente vai ler e explicar, ele não tem a ver com a pergunta que é o tema da nossa fala, mas eu acredito que no transcurso da nossa meditação, o irmão vai poder entender. Para qual lado da vida você está olhando? Filipenses, capítulo de número 3. Encontraram? O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me é penoso a mim escrever-vos as mesmas coisas, e a vós vos dá segurança. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero refúgio para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo como minha justiça a que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para ver se, de algum modo, posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderia alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se sentis alguma coisa de modo diverso, Deus também vô-lo revelará. Mas, naquela medida de perfeição, aqui já chegamos, nela prossigamos. Amém? Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta, irmãos, ele a escreveu estando no cárcere. A igreja de Filipos foi fundada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e lá do cárcere, Paulo escreve essa carta, que é uma carta muito singular. Primeiro porque é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Se a gente quiser identificar uma carta onde ele se dirige de forma assim, muito pessoal, muito direta, como que derramando o seu coração,
Esta é a carta que trata dessa ótica de uma abordagem pessoal. E a segunda característica da carta de Paulo aos Filipenses é que é uma carta da alegria. De todos os escritos que o apóstolo Paulo escreveu, esta é a carta onde mais o apóstolo Paulo fala de alegria. E isso é extremamente importante, irmãos. Por exemplo, no capítulo 4, verso 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. No capítulo 3, verso 1, olha como é que Paulo inicia essa carta. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Isso tem um peso, porque ele não está escrevendo numa situação de conforto. Ele não está escrevendo numa situação externa que favorecesse esse tipo de afirmação. Ele não está escrevendo diante de um grande triunfo, diante de uma grande celebração, diante de uma situação confortável, não. É de dentro do cárcere, onde o apóstolo Paulo, cuja vida estava inteiramente colocada nas mãos de Deus, é que ele pôde dizer: regozijai-vos no Senhor. Isso é simplesmente fascinante, isto é possível nós encontrarmos motivo para nos regozijarmos, mesmo que estejamos passando por situações de caos, de calamidade, de perda, de tragédia. Até é possível nós encontrarmos motivos para nos regozijarmos. E Paulo nos dá este exemplo. Então, quando ele escreve essa carta à igreja de Filipos, ele tem pelo menos dois motivos. Primeiro, ele quer externar o seu agradecimento por alguma ajuda material que esta igreja prestigiou. Aí no capítulo 2, do verso 25, a gente tem essa pista, né? Falando de Epafrodito, que foi enviado para socorrê-lo nas suas necessidades. E o segundo motivo, entre tantos, que eu quero destacar, quando Paulo escreve essa epístola, é que ele está aconselhando a igreja em face de uma potencial possibilidade de quebra de comunhão. No capítulo 4, versículos 2 e 3, ele sugere isso, né? Rogo a Evódia e a Sintique que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam muito comigo e com Clemente e com outros meus cooperadores. Parece que havia uma possibilidade de quebra de comunhão na igreja, e Paulo, então, usa o seu cajado na forma da sua pena, e ele escreve para orientar aquela igreja. E aqui no texto que nós estamos lendo, que vai ser objeto da nossa meditação, o apóstolo Paulo está falando da perfeição que se espera em Cristo. Quando a gente aceita Cristo, irmãos, ali começa a nossa caminhada. É uma caminhada que só vai terminar, na verdade, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. É a caminhada cristã. É a caminhada que começa naquele momento em que você entregou sua vida a Cristo. Aqui no capítulo 1, por exemplo, do verso 6, o apóstolo Paulo, eu preciso que você me acompanhe, porque é estudo bíblico, ele diz assim: tendo por certo isto mesmo, aquele que em vós começou a boa obra. Que boa obra é esta? É a boa obra de trabalhar em nós, de modo a construir dentro do nosso coração a natureza de Cristo. Esse é o propósito. O propósito de Deus para a sua e para a minha vida é que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. E isso é um processo que é provocado pelo Espírito Santo, que é movido pelo Espírito Santo, e que deve encontrar em cada um de nós a receptividade, a maleabilidade, para que a natureza de Cristo seja construída dentro de nós. Isto é, que a imagem, que o modelo, que o caráter, que o jeito de Jesus
seja esculpido, seja construído dentro de cada um de nós. Isso começa no momento que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Não há uma velocidade padrão, isto é, nem todo mundo cresce da mesma forma e com a mesma intensidade. É possível nós encontrarmos crentes que têm poucos anos de vida cristã e que foram lapidados e que se tornaram maleáveis, que se deixaram trabalhar, que se deixaram esculpir por esta obra que, diz Paulo, começou em nós, e acabam tendo um crescimento espiritual fascinante. Como é também possível encontrarmos pessoas antigas na igreja, né? Gente que cresceu muitas vezes no ambiente cristão e que não cresceram suficientemente porque se acomodaram, porque não se deixaram lapidar. Então, o que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo que lemos, e é o que eu vou tratar com os irmãos, é de que o alvo da vida cristã é que você e eu nos tornemos semelhantes a Jesus. Esse é o modelo, esse é o nosso paradigma, esse é o nosso alvo. Essa é a nossa meta, essa é a nossa saga, essa é a nossa caminhada, essa é a nossa trajetória. Podemos até não chegarmos à estatura completa de Cristo, como Paulo fala escrevendo aos Efésios do capítulo 4. Mas eu quero, não sei você, mas eu quero morrer tentando. Quero morrer tentando. Então Paulo está falando dessa perfeição, e ele aqui sabia que ainda não tinha alcançado. É isso que ele está dizendo no capítulo de número 3, versículo 2. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo. Então, o alvo do apóstolo Paulo, que deve ser o seu alvo de vida, você que se converteu há um mês, você que se converteu quarta-feira passada, você que se converteu há 10 anos, há 20 anos, você que é adolescente, você que é jovem, você que é adulto, você que é ancião, o alvo de Deus para a sua vida, irmão, é que você se torne perfeito em Cristo. Isto é uma caminhada, é um processo que pode ser retardado e pode ser acelerado, mas nunca pode ser pulado. Não há atalho para o crescimento espiritual. Esse foi um grande equívoco de algumas décadas atrás, quando eclodiu o movimento de renovação carismática entre o povo evangélico, notadamente entre os batistas, lá na década de 60, quando brotou, por questão de entendimento da doutrina do Espírito Santo e dos carismas, notadamente o dom de curas e o dom de línguas. Então, ali se construiu uma ideia de busca de poder, e como se essa busca de poder, com manifestações carismáticas, falar em línguas, profetizar, fosse um processo que gerasse um atalho. Não há atalho para o crescimento espiritual. Eu quero repetir, irmão, não há atalho para o crescimento espiritual. É um processo cujo alvo é que nos tornemos semelhantes a Cristo, alcancemos a perfeição. E Paulo, então, aqui, de forma muito humilde, ele diz então que ele sabia que ainda não tinha alcançado, mas ele estava prosseguindo. E aí é que vem a pergunta que eu quero tratar nessa manhã. Para qual lado da vida você está olhando? Todos nós, de uma forma ou de outra, olhamos ou para o passado ou para o futuro. E isso define de forma prática a nossa realidade presente. Ou você está olhando para o passado, e quando Deus me deu essa palavra,
me trouxe à mente a possibilidade de algumas pessoas neste auditório que estão profundamente angustiadas por conta de uma decisão, de uma escolha que fizeram no seu passado. Estão atreladas, estão presas, estão ancoradas, estão amarradas a uma decisão, a uma escolha, a um equívoco do seu passado e por conta disto não conseguem ter presente, menos ainda conseguem ter futuro. Por isso a pergunta: para qual lado da vida você está olhando, irmão? Ou você está olhando para trás, quer celebrando vitórias, porque não é apenas olhar para trás na perspectiva de estar preso a traumas, a situações dramáticas, mas a quantos que estão voltados para um passado triunfante e celebram aquele passado triunfante e constroem um altar, um tótem para aquele passado triunfante, e as suas memórias são memórias espirituais do tempo que oravam, do tempo que jejuavam, do tempo que tiveram triunfo com Deus, e estão presos ao passado e não conseguem ter um presente que seja igual ou melhor, de preferência melhor do que aquele passado. Para qual lado da vida você está olhando? Irmãos e irmãs, se havia alguém que tinha motivos religiosos humanos para viver olhando para o passado, era o apóstolo Paulo. Se não, vejamos. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 4. Verso 4. Se bem que eu poderia até confiar na carne, se algum outro julga poder confiar na carne, isto é, no poder humano, na consideração humana, diz Paulo, ainda mais eu. Ele vai dar os motivos. Diz aí, circuncidado ao 8º dia. Você sabe o que era circuncisão? Era o símbolo de identificação racial judaico. Era dizer que o indivíduo pertencia ao pacto feito com Abraão, porque a circuncisão é uma cerimônia de retirada do prepúcio, que é a pele que envolve a glande, isto é, a ponta do órgão sexual masculino. Foi com Abraão que começou a circuncisão. E a circuncisão, esse ato de retirar aquela pele que é chamada de prepúcio, que envolve órgão sexual masculino, era como se uma aliança estabelecida com Abraão, dizendo que a partir da descendência de Abraão, da semente de Abraão, do esperma de Abraão, Deus estava fazendo uma aliança nova com Abraão. Por isso que todo judeu é circuncidado. E Paulo está dizendo, eu fui circuncidado ao 8º dia, cumprindo cabalmente o que está em Levítico capítulo 12, versículo 3. Diz mais no verso de número 4, no verso 5, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, significava dizer que para quem ele estava escrevendo, irmãos, eu preciso explicar isso, que essa identificação pessoal é muito forte. Paulo está dizendo, se alguém tem motivo de se gloriar, eu sou esta pessoa, circuncidado, isto é, eu tenho uma identidade racial judaica, eu estou fazendo parte do pacto de Deus com Abraão, cumpri a lei, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, isto é, descendo de Jacó, a quem Deus honrava, da tribo de Benjamim. Benjamim foi filho de Raquel, da esposa favorita de Jacó, e sabe o que é que isso significava? Dizer, sou da tribo de Benjamim, era motivo de orgulho para qualquer judeu, porque foi dessa tribo que veio o primeiro monarca de Israel. O irmão está entendendo aqui? Quando Paulo está dizendo, eu preciso dar essa explicação para você entender o peso daquilo que o apóstolo Paulo está dizendo.
Ele diz mais: quanto à lei eu fui fariseu, isto é, eu era alguém profundamente conhecedor da lei. Diz mais, aí no versículo de número 6, quanto ao zelo, eu persegui a igreja. No seu zelo cego, no seu zelo ignorante, o apóstolo Paulo perseguiu crentes, tendo sido ele testemunha do martírio de Estevão. E Paulo diz, na verdade o que ele está dizendo é o seguinte: olha, se alguém tem motivo para se gloriar, sob o ponto de vista humano, sob o ponto de vista de religiosidade, aí olhe para mim, sou essa pessoa, da tribo de Benjamim, judeu de judeus, hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, cumpri toda a lei, fariseu, persegui a igreja. Mas Paulo conclui que tudo aquilo que poderia ser evocado como motivo de glória, de honra, ele diz assim no versículo de número 8. No versículo 7 e 8, mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como quê? Perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela, como é que está na sua Bíblia? Excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que se algum judeu podia se gloriar daquilo, ele está dizendo: para mim isso é perda, desperdício, porque o que é excelente é conhecer quem? Conhecer a Cristo. Mas ele vai mais, fala assim: pelo qual sofri também como perda todas as coisas, e comparado àquilo que o judeu poderia se gloriar, com a excelência de servir a Cristo, Paulo diz assim: eu considero tudo isso como refúgio. Você sabe o que é refúgio? O que é refúgio? Sabe o que é? Bagaço. Refúgio de cana. O que é? Moe-se a cana. Uma vez, você já viu como é que as pessoas moem cana? Um caldo de cana delicioso. Moe a cana, põe a cana, depois vira mais uma vez, depois torce mais uma vez e põe na máquina. Depois que não tem mais nada a ser tirado, aquilo se torna refúgio. Vai para onde? Para o lixo. Gente, na cultura ocidental, a gente talvez não consiga entender com clareza o que é que Paulo está dizendo. Mas para um judeu, o que Paulo está dizendo aqui é o cúmulo do absurdo. Como é que pode considerar tudo aquilo que o judeu se gaba? Ele considera refúgio pelo privilégio de conhecer a Cristo. E assim, Paulo diz: eu quero deixar tudo isso no passado e quero prosseguir. Para que lado ou para qual lado da vida você está olhando, irmão? E aí eu quero falar exatamente sobre isso. É interessante que o mecanismo de lembrança e esquecimento, ele funciona de forma inversa àquilo que a gente deseja. Isto é, a gente esquece aquilo que devia lembrar e lembra aquilo que devia esquecer. É ou não é verdade? Quantos aqui se lembram do presente de Natal que você ganhou em dezembro? Levanta a mão. Quantos ganharam presente? Levanta a mão. Bem alto. Bem alto. Quantos se lembram qual foi o presente? Oh, eu estou falando, gente, dezembro, no ano passado. Pastor Cícero, lembra?
Quantos se lembram de um abraço amoroso, se você tem filho, que você recebeu do seu filho no Dia dos Pais do ano passado? Levanta a mão. E desse ano? Ô, irmão, alô. Dia dos Pais é em agosto agora. Agora, você que viveu uma tragédia, pode ter passado 5, 10, 20 anos, você lembra. Eu já contei aqui aquela experiência que eu nunca vou me esquecer. Eu vi do pastor Oswaldo Rones, com 98 anos de idade, me parece. Nunca vou me esquecer, uma das últimas vezes que ele veio à Barra do Piraí. Eu preciso repetir, porque muitos não ouviram, muitos vieram depois para a igreja. Nunca vou me esquecer daquele episódio. Pastor Rones perdeu um filho aqui em Barra do Piraí, exatamente naquela esquina, antes da primeira igreja batista. Qual era o nome do menino? Roberto? Roberto, com 8 anos de idade. Pastor Rones estava na estação, indo para Vargem Alegre pregar lá, quando chegou a notícia que o menino foi atropelado por um caminhão. Dona Evangelina, eles moravam ao lado da igreja, e a Dona Evangelina me disse assim: Celso, eu vesti meu filho, eu juntei as vísceras do meu filho, eu vesti meu filho. E ela disse para mim: o Roberto era aquele filho mais próximo de mim. Enquanto eu estava ali cozinhando ou costurando, ele estava perto de mim. O menino morreu ali. E quando o pastor Rones esteve aqui, já havíamos passado 50 anos dessa fatalidade. O corpo do menino está sepultado aqui em Barra do Piraí. Aí ele chegou e disse assim: eu quero ir lá no cemitério. Eu fui de carro, parei ali, morava próximo ao cemitério, parei de carro ali. Aliás, acho que já estava na outra casa. E Dona Evangelina disse no carro assim: eu não gosto disso, mas o Oswaldo, né, ele gosta de fazer essas coisas. Ela ficou no carro e eu fui com ele. Subimos as escadas do cemitério. Gente, 50 anos depois, encontramos a sepultura e eu fiquei observando e vi aquele homem já muito idoso, aqueles grandes olhos azuis. Quando ele começou a retirar algumas ervas daninhas daquela sepultura, e eu vi quando ele retirava e as lágrimas escorriam. 50 anos. Sabe por quê? Porque as experiências traumáticas nos marcam. E mais ainda, nos aprisionam. Talvez eu esteja nessa manhã falando para pessoas que estão presas lá no passado. Um nó que ficou na sua história. É como se elas fossem fincadas naquele momento e desde então não conseguem prosseguir, não conseguem caminhar. Um livro interessante chamado Cura das Memórias, na página 20, o autor diz algo que eu quero ler para você. O que é que ele diz? A verdadeira tragédia das lembranças tristes não é simplesmente a dor intensa que sentimos ao pensar nelas, nem o puxão poderoso que o passado provoca em nós, mas sim que aprendemos maneiras erradas de enfrentar situações da vida e de nos relacionar com as pessoas.
devido a esse sofrimento e investida, que se tornou a base de nossos padrões de personalidade, o nosso estilo de vida. Em outras palavras, o autor está dizendo que essas tragédias e a lembrança delas, o seu impacto, o seu prejuízo não é apenas porque é um puxão para trás, mas porque define uma maneira equivocada de nos relacionarmos com pessoas. Isso é fato. Uma mulher, por exemplo, que foi violentada na sua infância, quantas que entram no casamento e têm dificuldade de ter intimidade com seu marido? Porque desenvolveu-se uma maneira equivocada de se relacionar com a vida. Por isso, o que Paulo está dizendo é fantástico, irmãos. Ele está nos encorajando, ele fala aqui de perfeição, e ele diz, olha, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, no verso número 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante. Olha, esquecer e avançar são verbos que não se enquadram na mesma situação. Porque esquecer tem a ver com passado. E avançar tem a ver com futuro. Ou a gente trata o passado para ter futuro, ou a gente não trata o passado e não consegue ter futuro. Menos ainda, presente. Quantos estão me entendendo até aqui? Estão entendendo? Ninguém pode desejar construir futuro mantendo sua mente e coração presos ao passado. Eu quero trazer isso de forma muito prática. Talvez eu esteja falando aqui para você, irmão, que está angustiado porque tomou uma decisão, ou porque cometeu um equívoco e você está preso. Ei, você não pode mudar o passado. Você não pode mudar. Então é hora de você, em nome de Jesus, arrancar essa estaca que aprisiona você, para você poder prosseguir. Prosseguir. Agora preste atenção. Esquecer o passado não é necessariamente deixar de lembrar dele. Não é. Mas sim, significa lembrar do passado, sem que os seus efeitos ainda se manifestem. Já que o nosso mecanismo de lembrança e esquecimento funciona de forma inversa, você não vai esquecer nunca uma tragédia. Você não vai esquecer nunca uma escolha errada que fez, sobretudo quando ainda convivendo com as consequências. Você não vai esquecer nunca uma perda. Você não vai esquecer nunca uma traição. Eu não estou aqui dizendo que a partir do momento que você diz eu esqueço, isso apaga da sua mente. Não. Foi tatuado, foi impresso, foi esculpido dentro de você. Mas, com as ferramentas que a gente dispõe da palavra, o passado está lá. Você até lembra dele, mas não tem mais afetação na sua vida. Isso é fácil de entender, por exemplo, quando a gente fala da conversão. Quantos aqui se lembram do tempo que não tinham a Cristo? Levante a mão, bem alto assim. Levante, bem alto. Quantos aqui se lembram de coisas que fizeram no tempo que você não conhecia Cristo, que você ainda hoje sente vergonha? Levante a mão. Agora, quantos aqui se lembram, sentem vergonha, mas não estão angustiadas com aquilo que você fez antes de conhecer a Cristo? Levante a mão.
Por uma razão muito simples. Você foi o quê? Qual é a palavra? Você foi perdoado. Você lembra. Mas você não vive atormentado. Porque você foi perdoado. Irmão, você perdeu a oportunidade de dar uma glória a Deus. Perdeu. Você foi perdoado. Aí o inimigo não pode mais ficar acusando você. Você lembra. Era cego, como diz aquele hino. Eu era cego e perdido pecador. Meu Deus, quantas coisas eu fiz porque eu era cego espiritualmente. Mas eu fui perdoado. É como se fosse outra pessoa, e de fato era outra pessoa, porque hoje você é uma outra criatura, em nome de Jesus. Amém? O que fazer então, irmãos, diante disso? Para que lado da vida você está olhando? Quem não consegue esquecer o passado, fica preso ao passado. Ninguém pode mudar o passado. Como diz aquele ditado, né? Não adianta chorar o leite derramar. Derramou. Às vezes a gente vê alguns filmes de ficção, a pessoa volta ao passado, aí tem aquela mensagem, se mexer no passado, altera o futuro, já viram? Né? Que é verdade. Mas ninguém pode voltar ao passado. Não dá para o reloginho da vida a gente voltar aquele 1 segundo que te daria oportunidade de fazer uma outra escolha. Não dá. Já que ninguém pode mudar o passado, eu preciso aprender a tratar dele. Paulo diz, eu preciso esquecer. Isto é, deixar lá atrás. No verso de número 13. Quem não esquece o passado não consegue ter presente. E a nossa tendência é de nos mantermos sempre presos a coisas ruins que aconteceram. Mas Paulo está dizendo aqui, irmãos, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Quem não esquece passado não consegue ter futuro. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus nos dá promessas fascinantes que nos garantem a vitória sobre os efeitos do passado, no presente e no futuro. Foi o pensador existencialista francês, Jean-Paul Sartre, que disse o seguinte: a questão não é o que fizeram com a gente, mas o que é que eu faço com o que fizeram com a gente. Isto é, a questão não é o que fizeram comigo, mas o que é que eu faço com aquilo que fizeram comigo. O que fizeram comigo é um presente macabro, muitas vezes, que a gente recebe. Agora a questão é, o que é que você faz com isso? Ou você fica com esse presente maldito, ou você o joga fora. Venha comigo, e eu caminho para o fim, Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, no versículo de número 25, isso aqui nos abençoa tremendamente. Nos abençoa tremendamente. Traz esperança, renova sonho. Olha o que é que o Senhor Deus diz, vamos ler juntos? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e... Você sabe quem é que gosta de ficar lembrando o nosso passado? O diabo gosta de ficar, por isso que a Bíblia o chama de acusador. Mas o Senhor Deus em sua palavra diz, eu mesmo. Olha, quando o texto usa essa repetição, é para fortalecer a ideia. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados. O
que é que Deus faz? Aí, por isso, irmão, que você não precisa pedir perdão por um pecado que você já pediu perdão. Porque quando a gente pede perdão de verdade, Ele perdoa. É como se você já pediu a Deus, errou, pediu perdão, se apropriou do perdão, você precisa mudar. Aí vai no dia seguinte, pela mesma coisa, e diz assim: Senhor, me perdoa aquele pecado. Se a gente pudesse ouvir Deus dizer assim: mas de que você está falando mesmo? Muda o disco. Ou então, olha só que às vezes a gente não tem muita consciência do perdão. O indivíduo vai deitar e diz: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Ok. Aí acorda. Aí repete assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Faz sentido? Se ele orar 1 minuto depois: Senhor, a multidão dos meus pecados. Mas eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, diz o Senhor. O que a gente precisa é de nos apropriarmos disso. E aí a gente começa a caminhar. Então, irmão e amigo, eu quero encorajar você não só a se apropriar do perdão, mas perdoar. Sabe de uma coisa? Perdoar é a palavra-chave. Não só perdoar quem nos feriu, mas também de perdoarmos a nós mesmos. Você sabia que há pessoas que até sabem que Deus as perdoou, mas não conseguem se perdoar? Já ouviram isso? Eu não consigo me perdoar. Já ouviram? Você sabe qual é a ideia de perdão? Perdão não é esquecimento. Deus tem a capacidade de perdoar e esquecer. A gente perdoa, lembra, mas lembra sem afetação. A gente lembra sem aquele sentimento ruim. Você sabe qual é a ideia de perdão? Guarde comigo, olha só. Perdoar literalmente significa desligar. Perdoei, eu desliguei. E quando a gente perdoa, você desliga. Você sabe o que é que você experimenta? Alívio. Alívio. Por isso Jesus ensinou a perdoar. Perdão não é nenhuma... Perdão e ódio não são ferramentas que afetam o outro. Porque senão, já pensou, irmão? Quanto mais eu odiar... Tem uma novela aí, eu vi um episódio, o ódio da moça, vingança, e aquela coisa assim, mas sendo tão... Como se ódio saísse assim, né? Faísca! Não acontece não. Você sabe qual é o efeito disso? Quanto mais você odeia, tanto mais você está se cortando, sangrando. Quanto mais você perdoa, você está desligando. Desligando. Por isso que não cabe para o crente vingança. Vingança. Tem oração vingativa. Tem. Deus, pesa a tua mão. Porque não pode ser assim, Deus, querido Pai. Oh, Senhor, pesa a tua mão. Tem que ter todo o clima. Pesa a tua mão, Senhor. Amassa. Oh, Deus, tritura. Aí eu fico pensando Jesus dizendo lá da cruz para os seus algozes, gente que cuspiu nele, que o maltratou, ele dizendo assim: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Amigo, irmão querido, você quer ser curado na sua alma? Perdoa. Quer ser curado? Paulo, quando fala da ceia, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala, aliás, Tiago, escrevendo no capítulo 5, ele diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros para seres
curados. Tem gente doente na alma, nas emoções, na vida espiritual, e daqui a pouco começa a somatizar, vem para o corpo, porque precisa perdoar. Desliga, deixa embora, desliga, em nome de Jesus. Quantos entenderam aqui? Amém. Quero orar por você, irmão. Curva a sua cabeça. Pastor, essa palavra me alcançou. Talvez você esteja dizendo: eu preciso mudar a forma que eu tenho olhado a vida. Para qual lado da vida você está olhando? Você não pode mudar o que já aconteceu. Não pode mudar. Mas pode mudar o presente e mudar o futuro. Prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Eu quero orar por alguns de vocês aqui nessa manhã. Pastor, eu tenho tido tanta dificuldade de deixar o passado no passado. Isso tem me atormentado. Ore por mim. Quando eu falo passado que tem atormentado, não quer dizer pecado. Não é apenas a situação de pecado, às vezes uma escolha errada, uma decisão errada que você fez. Hoje ele fica lhe atormentando, lhe culpando. Precisa se perdoar, precisa se apropriar do perdão de Deus para a sua vida. Quem sabe alguém aqui que tem vivido essa experiência, tem caminhado olhando para trás e aumenta o risco de se machucar. Você não vê onde está pisando, não vê o que está à sua frente. Eu quero orar por você, irmão, para que você seja curado. Vamos ficar em pé. Se houver alguém que quer dizer: pastor, essa palavra me alcança, ore por mim. Por favor, pastor, ore por mim. Venha à frente. Em nome de Jesus. Pode vir. Não é vergonha vir à frente. Eu fiz uma escolha errada e estou sofrendo com essas consequências. Ore por mim. E minha oração é para que Deus ajude você a lidar com isso, a mudar o que ainda pode ser mudado e a tirar o maior benefício daquilo que não pode ser mudado. Alguém mais? Quem sabe alguém quer hoje entregar sua vida a Cristo, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador? Vem à frente também. Nós vamos cantar esse louvor. Cadê o pessoal do louvor aqui, rapidinho? Irmão, eu sei que é muito difícil para alguns quando fala a questão de perdoar. Eu não estou aqui falando especificamente para nenhum de vocês, estou falando para todos. Não estou aqui pensando na situação A, B, C, D, para abençoar a sua vida. Perdoar, se perdoar, receber perdão, deixar de olhar para trás, olhar para frente. Alguém mais? Nós vamos cantar e você pode vir em nome de Jesus. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus.
que nações, maior que toda ciência e saber, é sobre os bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o fez por mim, a minha dor levou, meus pecados todos perdoou, pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Só um momento. Eu não quero insistir com você. Não quero insistir com você, mas quero encorajar você, se ainda deseja vir, em nome de Jesus. Venha. Vamos cantar mais uma vez. Sujeira. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e que toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus. Só a igreja. Maior que todos e que nações. Pode deixar ligado, pode deixar. Pode deixar. Maior que toda ciência e saber. Pode deixar ligado. É sobre os bens, riquezas e poder. Grande e poderoso é o Senhor. A igreja diga. Só a igreja morreu na cruz. Olha só que afirmação. Me salvou. Amém, Senhor. Deus, eu quero louvar o teu nome pela experiência de culto desta manhã. Paulo tinha tudo para ficar olhando para o passado, mas ele decidiu considerar tudo aquilo que seria motivo de glória para ele como judeu, em refúgio pela excelência de conhecer a Cristo. Oro, Deus, para que esta palavra que alcançou vários corações resulte em frutos, que o passado fique no passado e que saiamos daqui encorajados a viver um presente diferente. Ajuda-nos a mudar o nosso foco de vida.
Paulo disse, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Deus, eu peço ao Senhor que isso seja uma bandeira para todos nós aqui. Põe a tua mão sobre a vida de cada pessoa aqui embaixo e lá na galeria. Alguns até com lágrimas. Alguns talvez, Deus, com um nó na sua vida difícil de ser desfeito. Mas eu peço ao Senhor que derrame agora graça. Derrama óleo fresco, Senhor, sobre estas vidas, para que a nossa vida seja realmente de acordo com a tua graça e tua vontade. Obrigado, Senhor. Sara a tua igreja naquilo em que ela precisa ser sarada. E agora que vamos para os nossos lares, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Abençoe o irmão que está ao seu lado. Vá em paz. Uma boa tarde, um bom almoço para todos.